mudar. Cabeça pra cima. Olá, é sempre uma grande alegria estar com vocês em cada um dos programas Cabeça para Cima, que entra no ar nesse momento pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. É isso aí, Cabeça para Cima, que sempre chega aqui preocupado com você. Por isso a gente traz temas que informam, que orientam e que possam edificar a sua vida. Você, querendo que a gente debata qualquer tema aqui no programa, já sabe, pode mandar a sua mensagem e a gente vai olhar o seu tema e vai buscar conversar sobre ele de forma que isso possa ajudá-lo no seu dia a dia, porque esse é o nosso grande objetivo. Programação da Boas Novas, chegando até você 24 horas por dia, sempre com conteúdo saudável, com conteúdo que abençoa a sua vida. É assim que você percebe? Você sente que a nossa programação abençoa a sua vida? Nós falamos sobre isso e falamos com muita tranquilidade, porque recebemos um número de mensagens muito significativos dizendo que pessoas se sentem abençoadas com a programação, pessoas que têm a vida transformada, pessoas que muitas vezes são salvas porque no momento crítico da sua vida, a Boas Novas estava passando ali com uma mensagem e dizendo: não faça isso, cuidado. E essa pessoa conseguiu ser resgatada. É assim, a Boas Novas existe para abençoar você. Então, abençoa Boas Novas também. Seja um semeador de Boas Novas, ajude-nos a alcançar os nossos desafios. E isso é muito fácil, você pode orar pela Boas Novas. Assim você já vai estar semeando e já vai estar fazendo diferença para a gente. Nós precisamos da sua oração. Mas nós precisamos também do seu apoio financeiro. Se você puder, contribua com a Boas Novas com qualquer valor. Nós temos um desafio, nós temos uma proposta. R$1 por dia, R$30 por mês. O que você faz com R$1 por dia? Praticamente nada mais, né? Mas se você contribuir assim para Boas Novas, para a gente, vai fazer toda a diferença. R$1 por dia, R$30 por mês. Mas você pode contribuir com qualquer valor que o Senhor tocar no seu coração. Esse, na verdade, é o ponto mais importante. Que você sinta que quando você está contribuindo, você não está pagando nada, você não está comprando nada. Você está simplesmente contribuindo para que a mensagem de salvação, a mensagem da Boas Novas, chegue até você e até outras pessoas que também precisam dela. Abençoe a Boas Novas. Seja um semeador. Liga 2126-300 ou entra no nosso site www.boasnovas.tv e torne-se um semeador. A nossa oração para todos vocês que já são semeadores e aqueles que vão se tornar semeador hoje, ligando agora para o número que a gente falou, 2126-300, é que o Senhor possa retribuir, possa atender os desejos do seu coração e te dar tudo aquilo que você precisa, como só Ele pode fazer. Obrigadíssima pela sua decisão. Seja um semeador. 2126-300 ou www.boasnovas.tv. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Obrigadíssima. Cabeça para Cima de hoje, conversando com você sobre um tema que vai fazer toda a diferença para você, pode fazer toda a diferença para você. Uma fala popular muito comum é a de que o salário ele acaba antes do mês. Isso faz sentido para você? Você está nessa corrente aí, falando isso também? E o ano novo, ele normalmente chega cheio de novas contas a pagar. Você já deve conhecer, né? IPVA, IPTU, matrículas escolares são apenas algumas delas. E se a gente não tiver cuidado, já começa o ano no vermelho e fica muito difícil sair dele. Mas será que com planejamento é possível a gente passar para o azul? É realmente possível a gente controlar gastos? Vamos ver. E essa história de planejamento familiar, será que dá certo? Que vamos conversar com você no programa de hoje sobre o tema planejamento financeiro. Veja o nosso informativo e continua com a gente no debate. Livrar-se das dívidas e começar 2014 no azul com controle sobre as suas finanças é um projeto perfeitamente realizável, desde que o consumidor siga alguns passos simples, com disciplina e organização.
Planejamento financeiro é um processo de desenvolvimento e implementação de um plano para evitar ou resolver problemas nas finanças, com o objetivo de alcançar as metas determinadas previamente, aplicado na vida pessoal e empresarial. O planejamento financeiro não visa apenas o enriquecimento e o aumento de capital. Ele é relevante para o sucesso pessoal e profissional e será o diferencial entre sonhadores e realizadores. O planejamento é o mapa de navegação e mostra onde você está, aonde quer chegar, quando vai chegar e quais os caminhos irá percorrer. É isso aí, você viu o nosso informativo, ele já nos prepara aqui, né, para o debate com informações relevantes e a gente quer hoje sim conversar com você sobre planejamento financeiro, porque todos nós precisamos dele. Tem uma pesquisa que a gente viu na internet que diz que o Brasil é um dos países onde as pessoas mais se preocupam com o futuro e é onde menos se poupa. Você faz algum tipo de poupança? Você só se preocupa com hoje ou também está preocupado com amanhã? Como é que você resolve as suas encrencas financeiras? Pega empréstimo em cima de empréstimo? Hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre essa situação toda e entender se é ou se não é possível a gente fazer planejamento financeiro. Será que isso é algo que pode ser desenvolvido na gente? Como fazer isso? Um grupo muito especial, trazido aqui para conversar com você. Recebo aqui no estúdio o Marcos Fontenelle, ele que é diretor jurídico da empresa Dracma Assessoria Jurídica e é também especialista em direito do consumidor e direito bancário. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Olá, Celeste, é um grande prazer estar aqui no programa do Cabeça para Cima. Isso aí. A gente quer que as pessoas fiquem de cabeça para cima, inclusive financeiramente, né? Porque quando esse negócio não funciona bem é difícil, né? A gente acaba emburacando, né? Sem dúvida alguma, né? As pessoas, elas com problemas financeiros, elas não conseguem gerir os outros aspectos da vida. Aham. Pois é, olha só. Resolver a questão financeira também é questão de qualidade de vida, tá? Aqui com a gente também a Renata Deuducchi. A Renata, ela é consultora jurídica na área tributária e empresarial. Obrigadíssima por estar aqui com a gente. Obrigada pela oportunidade. Muito bom estar aqui. E relatando o nosso tema, é importante não só pela questão pessoal, como profissional. Aham, né? Verdade, né? Acho que a questão de metas, de vida, ajuda a gente a conquistar, a crescer, né? Basta planejar, né? Exatamente, planejamento é essencial. Mas que não é fácil não, né? E completa o nosso time de hoje o Gilson Melo. Gilson, ele é pastor, é também conferencista na área de finanças. Obrigadíssima, Gilson. Prazer, Celeste, estar aqui no programa, a gente poder discutir com os convidados também esse assunto de extrema importância, mas que às vezes o brasileiro não leva tão a sério quanto deveria, não é verdade? É verdade, né? Eu aqui no início brincava com vocês, a gente aqui no Brasil já tem tanta dificuldade com planejamento de qualquer coisa, falar em planejamento financeiro é um desafio à parte, né? É um desafio à parte. É verdade, até porque já vem de berço, né? Já é cultural do brasileiro a gente não se preocupar com as finanças. A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso com os nossos pais não aprenderam com os avós. E aí vem uma sequência de pessoas vivendo o descontrole financeiro, né? Romper com isso é importante. Vem cá, você é pastor. A Bíblia recomenda, ela nos dá alguma recomendação nesse sentido? Totalmente. Na verdade, a Bíblia, ela engana-se as pessoas que acham que a Bíblia só fala da vida espiritual. Na verdade, a Bíblia fala de todas as áreas, né, da vida do ser humano. Eu digo que é um guia para a gente poder viver em todos os sentidos. Então, a gente, quando você vê, por exemplo, o próprio Jesus, quando falou a parábola dos talentos, na igreja as pessoas usam muitos talentos para falar do talento, quem toca bem, mas o talento, na verdade, era uma moeda, né? E era um valor em dinheiro. E a parábola dos talentos, resumidamente, o senhor da parábola, que representa Deus, entregou 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para o outro. Saiu e esperou o que cada um ia fazer. E conta-se a parábola que o primeiro que recebeu 5 dobrou, o segundo dobrou e o terceiro que recebeu 1 enterrou o talento. Quando o Senhor, que representa Deus, chegou para
tirar satisfação com eles. Olha, e aí, o que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? Aquele que enterrou, Deus tirou daquele e deu para aquele que multiplicou mais. Isso é interessante, porque ele falou assim, por que você não pegou esse talento ao invés de enterrar e deu para os banqueiros para poder, pelo menos, eu receber juros daquilo que eu te dei. Ou seja, Deus falando sobre o investimento. Né? É você pegar aquilo que você tem e fazer aquilo multiplicar, fazer aquilo render. E não só ficar com essa mentalidade consumista de hoje, que é pegar o que eu tenho e gastar. Na verdade, é eu conseguir ter a habilidade para multiplicar. Gente, assim, na opinião de vocês, qual é a praticidade, né? Importância de se pensar efetivamente num planejamento. Isso não é uma coisa mais empresarial? Negativo. Acredito que hoje, muito mais do que nas épocas passadas, porque a expectativa de vida ela está aumentando ano após ano. Então, vive-se mais. E você tem uma capacidade laborativa de trabalho até uma determinada idade. Então, você vai ter que se planejar para você conseguir sobreviver nesse ato, ou seja, da sua aposentadoria até o seu falecimento. Então, é primordial que haja um planejamento financeiro hoje em dia, muito mais do que anteriormente. E olha que você está falando aí, a sua ênfase nesse momento foi com o futuro, né? Com a velhice, né? Que isso aí as pessoas, a gente não se preocupa, eu não quero nem jogar para os outros, eu quero falar da gente mesmo, né? A gente não se preocupa muitas vezes nem com aqui e agora, quanto mais com o futuro. Muitas vezes a gente deixa para quando estiver chegando lá, aí a gente vai se preocupar. Aí pode já ser um pouquinho tarde, né? Um pouquinho tarde. É essencial que pensamos também na qualidade de vida, né? Pensamos, como você acabou de demonstrar, no hoje. O que podemos fazer para sair dessa dívida, dessa falta de direcionamento, né? Onde devemos retirar aquilo que realmente é um consumismo, que não nos traz privilégios e possamos, em cima disso daí, investir de uma forma real, de uma forma fixa, numa poupança, nem que seja pelo menos de 5% a 10% ao mês, né? O nosso telespectador deveria retirar da sua renda fixa aí de 5% a 10% ao mês uma eventualidade, né? Uma compra de um remédio ou até mesmo um conserto de um carro. Então, para que não possamos mexer no nosso rendimento real e atual. Dá para a gente pensar em planejamento com qualquer tipo de salário, porque é fato, a grande maioria dos brasileiros o salário acaba antes do mês, né? Mas dá para a gente fazer esse salário esticar e pelo menos cobrir cada mês, ou e ainda ter alguma coisinha para poupar e guardar para essas eventualidades? Isso é realmente possível? Sim, eu já preciso fazer o meu primeiro intervalo. Guarda aí. Eu vou para o primeiro intervalo e a gente volta já, começando com essa resposta, né? Será que, inclusive, com qualquer dinheiro e em qualquer idade, dá para a gente imaginar controle de gastos e planejamento? Intervalo. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. E aí, você que está acompanhando a gente, em algum momento você já parou para pensar em se organizar financeiramente? Pensou em planejar aquilo que você gasta e como consumir aquilo que você ganha? Já? Ainda não? O programa de hoje pode te ajudar, né? Esse é o nosso objetivo. E aí, qualquer salário, qualquer valor de dinheiro que a gente ganhe, dá para pensar em planejar? Então, como já comecei na deixa, né, vou aproveitar. Eu acho que é possível sim. Claro que um salário pequeno, uma renda baixa, tem as suas limitações. Mas eu, quando costumo dar palestras sobre planejamento financeiro, sobre vida financeira, eu sempre faço uma pergunta e geralmente o público cai nessa pegadinha que eu faço. Eu pergunto para as pessoas assim, se você mudasse, tivesse uma oportunidade de multiplicar o seu salário por 10, quantos aqui, ou quantos telespectadores que estão nos assistindo, acham que seus problemas financeiros acabariam se você multiplicasse os seus ganhos por 10?
a grande maioria levanta a mão dizendo: meus problemas financeiros acabariam se eu ganhasse 10 vezes o que eu ganho. Eu digo para as pessoas o seguinte: na verdade, seus problemas aumentariam 10 vezes, porque Concordo. você gastaria 10 vezes o que você gasta. Então, na verdade, a grande solução inicial, o primeiro passo, eu falo até em um dos meus livros, que é esse livro que eu falo sobre 7 decisões para você sair da crise e alcançar o sucesso financeiro. A primeira decisão é mudança de mentalidade. Eu preciso mudar minha mente, eu mudo de dentro para fora. Então, quando eu mudo a minha mentalidade em relação a compras, em relação à minha vida financeira em si e toda a minha vida muda. Eu sempre falo essa frase: se você muda a sua mente, você muda a sua vida. Então, começar mudando a mentalidade, será que isso é importante? Eu preciso hoje? É importante para mim agora? Por que eu preciso comprar? O grande vilão para mim vai ser sempre o consumismo. No tempo atual, a gente compra muito mais do que a gente precisa e do que a gente ganha. Perfeito. Portanto, até antes de ouvir as opiniões de vocês, 2 dicas, né? Uma é a mudança de mentalidade, né? Nada muda se a gente não mudar, né? E isso é possível de ser feito. Aliás, isso é uma recomendação bíblica, né? Verdade. Lá em Coríntios a gente vê, não vos conformeis com esse mundo, também tem a ver com isso. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? E quando a nossa mente se transforma, ela nos dá um novo parâmetro de comportamento, de procedimento, etc. E isso vale para o financeiro também, né? E aí? Celeste, os estudos, né, financeiros, eles indicam que o consumidor, o trabalhador, ele não pode comprometer mais do que 30% da sua renda disponível, não é da sua renda bruta não, é a sua renda disponível em dívidas financeiras, né? Dívidas consignados, cartões de crédito, etc. Por quê? Porque ele tem que suprir outras necessidades básicas dele. Então, isso é a determinação dos estudos. Já está tramitando, agora eu vou falar da minha área, que é a área jurídica, já está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei no qual prevê, né, que as instituições financeiras, principalmente no crédito consignado, elas não possam emprestar mais do que 30% do rendimento líquido do consumidor. Por que isso? Porque chega a nós pessoas, e a grande maioria aposentados, o que é uma grande lástima, que tem 60%, 70%, 80% e até 90% dos seus rendimentos todos comprometidos com isso. Isso tem que se equalizar, né? Tem que se equalizar. Então, em situações extremas, há que se buscar soluções extremas, né? O ideal é que não se chegue a isso. O ideal é que você não comprometa o seu salário num patamar superior a 30%. E quando você compromete, você tem que parar tudo, puxar o freio de mão, colocar tudo na ponta do lápis, tentar uma saída negocial com o banco, né? Uma saída administrativa. Se não houver êxito nessa saída, buscar aí a ajuda de um profissional, né? Para buscar uma ajuda do judiciário para tentar resolver o seu problema. Porque uma pessoa com 70%, 80%, 90% do salário comprometido, ela perde um princípio básico, né, que é um princípio constitucional, que é da dignidade da pessoa humana. Então, o ideal é não chegar a isso. E se chegar, parar tudo, não continuar com aquela bola de neve. Mas vamos parar por aqui, vamos anotar tudo, vamos ver quais são os credores, vamos tentar uma renegociação que seja exequível, ou seja, que eu possa pagar. Não adianta você negociar e não pagar. Vai piorar ainda mais. Qualquer negociação, ela demanda mais juros. E se não houver necessidade, tem que realmente buscar o esteio do judiciário. Por quê? Porque o princípio da dignidade da pessoa humana, ela está acima de tudo. Outra vez vou falar, não se trata de calote, se trata de equalizar o valor das responsabilidades financeiras com aquilo que você ganha. Nem que para isso você tenha que expandir, né, a quantidade de parcelas que você deve às instituições financeiras. Perfeito, mas esse princípio da dignidade humana, ele deve ser cuidado inicialmente por nós mesmos, né? Quer dizer, começa pela gente. Também não vale começar a fazer dívida, chegar nesses limites que você coloca, né? Aí 80%, 90% da sua renda comprometida e depois transferir esse princípio da dignidade para a instituição financeira, porque você vai se endividando e fazendo mais contas. Então, tem que mudar a mentalidade, tem que começar com uma mudança de comportamento, um olhar sério para isso e cuidar. Eu quero voltar já a essa coisa desse percentual, essa coisa toda, mas quero ver a Renata, afinal, uma opinião feminina, a mulher consegue planejar? Eu creio que sim.
É necessário sempre o quê? Ter essa consciência, né? Como o pastor Gilson falou, primordial é a consciência e sentar com seus familiares, né? Colocar na ponta do lápis, né? Seu rendimento, a sua idade, o seu estado financeiro atual, tá? O seu risco, o risco de um investimento. Dentro desse planejamento, nós teremos o quê? Um saldo positivo, que aí possamos pensar em quê? Um investimento pós ou um saldo negativo. Mediante esse saldo negativo, é necessário sim, tá? Que iniciemos aí, seja com cartão de crédito ou com cheque especial, uma renegociação. Temos que tomar muito cuidado, os juros hoje cobrados pelas instituições financeiras, como o doutor Marcos falou, né, doutor? Nós vamos renegociar, mas renegociar com consciência, com parcelas baixas, dando sempre atenção aos juros os quais essa instituição financeira está nos propondo. Isso é muito importante. E sempre junto com o quê? Com os nossos familiares, para que essa seja uma consciência familiar. Porque além da consciência real do indivíduo, temos que o quê? Conscientizar, né? Quem tem filho, rever a escola o qual o filho está estudando, material escolar, sua esposa, a alimentação, a compra da sua alimentação, né? Porque a mulher dela, dentro, né, da casa, ela faz o quê? A divisão dos proventos dos quais o marido traz. Então, isso é muito importante, a conscientização familiar, né? Essa união, né? Essa união familiar, isso faz a diferença. Perfeito. A gente está falando aqui, né? Parece uma coisa muito teórica quando a gente diz assim, não, você só deve comprometer 30% da renda familiar, o restante não pode ficar comprometido, tem o princípio da dignidade humana. Parecem coisas teóricas, mas a gente precisa começar a jogar esse olhar de uma forma prática. Por quê? Porque se eu comprometo a minha remuneração, aquilo que eu ganho, toda ela com custos fixos, né? Com aquela coisa, o que é o custo fixo? Aquele negócio que não tem jeito, eu tenho que pagar todo mês, né? Às vezes o aluguel, às vezes a escola do filho, a luz, a conta de água, aquelas coisas que se eu não pagar, isso vai afetar a minha vida, vai prejudicar a minha vida, eu tenho que pagar, não tem jeito. Mas além disso, eu tenho que sobreviver, eu tenho que comer. É verdade. Né? Tem que comer. Aí entra a questão da readequação do padrão de vida. Né? Foi que a doutora Renata estava comentando aqui. É você reaver se vale a pena pagar aquela escola que você está pagando, se vale a pena... Porque, assim, infelizmente, a gente paga os nossos impostos, mas não temos acesso a uma educação de qualidade pública, saúde. Então, a gente tem que pagar imposto e ainda escola, plano de saúde. E aí você vai vendo essas despesas fixas que você citou, comprometem praticamente todo o salário de um trabalhador comum. E quando ele pode pagar uma escola particular e quando ele pode pagar um plano de saúde, quando ele pode. Então, readequar o padrão de vida é muito importante, porque muitas vezes, na maioria das vezes, nós, como nós estamos falando de nós aqui, nós acabamos vivendo uma vida para mostrar para as pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida e a gente acaba vivendo uma vida para dizer que a gente é alguma coisa, né? Porque o ser humano acha que é no que ele conquista que ele vai mostrar quem ele é, não no caráter, nas suas atitudes, como família, etc. Então, eu acho que é importante isso, readequar o padrão de vida, pelo menos que por um tempo, até que você possa sanar os problemas, se reestabilizar e avançar para uma vida livre, né, financeiramente falando. E entender que essa história de dividir, de não comprometer toda a renda, de comprometer só uma parte dela, tem um princípio prático, tem um princípio de dia a dia. Você precisa de dinheiro para viver, você precisa de dinheiro para ir e vir, para comer, para se vestir, para... uma poupança, por menor que seja. Celeste, as pessoas, como eu ministro sobre finanças e ministro em muitas igrejas também, você sabe que tem uma dificuldade nas igrejas de falar sobre dinheiro e algumas pessoas dizem assim para mim, não, pastor, mas o dinheiro não traz felicidade. Eu sempre respondo o seguinte, mas felicidade também não paga a conta. Então é bom você ser feliz e ter dinheiro também, né? Então é importante. Quando você sabe dar valor ao dinheiro, eu sempre falo o seguinte, se você não governar o dinheiro, ele vai governar você. Então, dar valor ao dinheiro é isso. É você entender a importância dele na sua vida. Não colocar ele acima de você ou de Deus, mas dar a importância que ele
tem devida. Essa semana eu ouvi uma frase que ela foi dita pelo Papa, né? Mas que é muito bacana e que ela deve servir de parâmetro para a gente, sim. Que ele diz que a riqueza, ela deve servir a humanidade. Ela deve nos servir. Perfeito. E não comandar a nossa vida, né? Se esse entendimento for claro, isso tem tudo a ver com o tema que a gente está falando e se torna muito verdadeiro. Mas olha só, eu quero falar sobre as dicas, como a gente pode fazer para conseguir todos esses aspectos teóricos que são colocados, né? De só comprometer um pedaço da renda, de poder... Como é que a gente pode distribuir o resto? Como é que a gente pode ainda conseguir, com qualquer tipo de salário, garantir alguma poupança? Mais uma pergunta que na minha cabeça não quer calar. Em qualquer idade, desde criança, dá para a gente imaginar controlar os gastos? O ideal é que seja ensinado, né? Como voltando ao início da nossa conversa, desde pequenas, as nossas crianças, o quê? A economizar, né? O que é realmente necessário, né? Vamos racionalizar, vamos economizar, ensinar a criança a pegar, um pastor, né, dando um exemplo aqui, até dar o dízimo. Olha, meu filho, você recebe tanto de mesada por mês, então você tira os seus 10%, você dá o dízimo, você compra a sua bala, mas você retira o valor, o qual você vai juntar, fazer com que a criança tenha sonhos, tenha o quê? Tenha objetivos, para que ela faça realmente essa retaguarda, né? E é isso que temos que trazer para as nossas vidas. Como eu já falei e repito, tirar pelo menos de 5% a 10%, um investidor aí moderado, que respeita o risco. Vamos investir numa poupança, não tem juros, não vai nos trazer algo, né? Uma rentabilidade alta, imediata, não. Mas temos aquele valor ali na retaguarda, para que se algo necessário acontecer. Então, o ideal inicial de qualquer ser humano, fazer a retirada de pelo menos 5% a 10%, fazer com que o dinheiro possa nos servir. E não que nós serviremos ao dinheiro. Fiquemos escravos do Isso, dinheiro. exatamente. Sobre essa tua posição, Celeste, eu vou te dar um exemplo simples que aconteceu lá em casa. Eu tenho 2 filhos, um de 15, um adolescente, e uma de 4 anos de idade. E minha esposa está grávida do terceiro, então tem que planejar mesmo, né? Mas aí eu já encomendei algumas televisões lá para casa para não ter mais filhos. Mas assim, a minha filha de 4 anos, ela está naquela época de que tudo que vê na TV ela pede para comprar. E no ano passado ela pediu um brinquedo que era caro para uma criança, um brinquedo de R$400 é muito caro para uma criança, e ela queria aquele brinquedo porque queria. E eu disse assim, tá bom, vou comprar. Mas aí a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar um cofrinho e você vai começar a juntar dinheiro, porque você vai ver o quanto que é difícil a gente juntar o dinheiro para conseguir comprar um brinquedo de R$400. O que minha esposa fez? Minha esposa imprimiu a foto do brinquedo, colocou numa cartolina e colocamos 400 quadradinhos. Toda hora que ela juntava R$1, a gente pintava um quadradinho e ajudava ela. Disse, ó, quando pintar todos os quadradinhos, você vai conseguir conquistar o seu brinquedo. No período entre juntar e comprar o brinquedo, apareceram milhões de comerciais de TV para ela comprar outros brinquedos. E ela, pai, eu quero essa boneca. Eu dizia assim, você quer a boneca ou você quer aquele brinquedo que a gente está juntando? Não, eu quero o brinquedo. Então você não tem como um ou outro. E são ensinamentos dentro da mentalidade da criança que a gente vai tentando colocar o princípio de administração na mente. Mas concordo também com o Dr. Marcos de que, a gente estava conversando em off aqui, de que o exemplo é dos pais. Na verdade, eu posso fazer tudo isso para os meus filhos, mas se eu sou totalmente descontrolado, o que vai ficar é o meu descontrole, não aquele ensinamento. Mas porque temos que a criança ela vai dizer assim, por que isso vale para mim e não vale para você? É verdade, né? é verdade. E a criança percebe, ela efetivamente né? percebe. Eu Eu quero voltar a essa questão dos exemplos e da gente desafiar as crianças também a atingirem suas metas, mas essa história aqui não tem jeito, a gente tem mais horas aqui que tem que parar, né? Senão o pessoal para pela gente. Então, antes que eles parem pela gente, a gente vai para o intervalo e volta já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima.
É isso aí, gente. A gente falando sobre planejamento financeiro, como sempre gosto aqui de provocar vocês, né? Fazer com que a gente possa pensar a respeito das coisas. Às vezes, em vez de dar simplesmente sisteminhas prontos, a gente quer provocar você. Eu espero que depois desse programa você esteja aí incomodado a pensar sobre como você está lidando com as suas finanças em casa. Como é que está o seu dia a dia? Se você está no vermelho, eu quero deixar aqui agora um desafio para você se tornar azul. Azul é uma cor belíssima, né? Eu quero desafiar você a se tornar azul e é possível, basta você querer. Querer é o primeiro movimento que tem que te mover. Decida mudar, decida ser azul e você vai conseguir. Como a gente pode ajudar o nosso telespectador a conseguir isso? Quais são as principais armadilhas que estão aí para fazer todo mundo ficar vermelho? Quais são as principais armadilhas? Eu acredito que fugir também das ofertas de crédito que elas estão aí, né? Hoje em dia, não sei como, né? Conseguem o teu cadastro, te ligam, te mandam correspondência, quer dizer, na televisão e no rádio o tempo todo, é uma oferta de crédito que às vezes até hipnotiza a pessoa, entendeu? Fantástico, então, a gente recebe toda hora, né? Exatamente. Aqui, ó, disponível, é só ligar. E o mais interessante é que o banco, a instituição financeira, ele tem 2 pesos e 2 medidas. Um CDC para comprar um automóvel, você vai ter a sua ficha totalmente estudada, você vai verificar, o banco vai verificar se você tem um patrimônio que não comprometa. Agora, se for um crédito consignado, isso é a grande armadilha, como o banco ele tem a certeza daquele recebimento, porque antes de você receber, aquilo já está descontado do seu contra-cheque, então ele pratica essa oferta de uma forma menos controlada. Então tem que ter muito cuidado com a oferta de crédito, principalmente nos créditos consignados. Essa é a dica que eu deixo para os telespectadores. Perfeito. O banco tem certeza, depois ele vai te cobrar de qualquer jeito e você é que se vire para dar conta do teu dia a dia e de fazer esse pagamento. Uma boa dica, cheque especial não é um prolongamento do rendimento de um trabalhador. Cheque especial tem juros altos, então devemos tomar muito cuidado em fazer essa utilização. Não é uma renda extra, né? Devemos, assim, de imediato, de algo muito corriqueiro, que possamos imediatamente fazer a cobertura e não deixar aí, porque o cheque especial vai a um valor superior a 10%, dependendo da instituição financeira. Carésimo. Cheque especial é muito caro. E facilita muito fácil, porque ali, tá ali, de repente, não, vou comprar, age pelo impulso, às vezes desnecessariamente, né? E acaba fazendo a utilização. Então, muito cuidado com o cheque especial, não vamos fazer, não vamos cair nessa armadilha, vamos contar com o nosso rendimento real e líquido, não contando com o bruto, né? Porque o bruto nós temos o desconto do quê? Do vale transporte, da alimentação, então não se viver na ilusão, né? É interessante porque o brasileiro, na maioria, então não tem grana para se divertir. Diversão da maioria é assistir televisão. Na televisão tem as ofertas para você comprar. Aí o camarada vê aquela promoção, em 48 vezes, é hoje, e ele vai lá, chega na loja, ele não sabe nem o que comprar. Eu brinco que a pessoa chega na loja e fala assim, o que você quer comprar? Eu não sei, só sei que é hoje e é em 48 vezes. Eu só quero comprar alguma coisa. Então, é fugir dessas ofertas aí, né? É se perguntar, eu preciso disso? Eu preciso trocar de celular 3 vezes no ano? Eu preciso do mais moderno? Então, assim, se você for ver, sei lá, 15 anos atrás, a gente nem tinha celular. E hoje a gente tem vários, né? Então, é importante a gente ter essa preocupação com o que a gente está vendo, com o que a gente está assistindo, que é muito tentador. Sabe, você está falando isso e aqui um tributo a um amigo meu, Fred. Esse amigo, ele sempre fica isso. Ele sai, né, no nosso grupo de amigas e tal, e ele fica, gente, vocês vão comprar, precisa disso, tem necessidade? Aí eu estava brincando com ele outro dia, Fred, eu não saio mais contigo. Para, cara, agora quando eu estou sozinha eu já fico lembrando,
precisa disso? Tem necessidade? Sai daqui, Fred! Essa é uma pergunta ideal que deve ser realmente feita. É bacana a gente fazer, não é fácil, essa disciplina não é fácil. Mas é uma pergunta importante cultural. E que pode ajudar muito a gente, eu sou a favor do seguinte, eu vou dar um curso de educação financeira a jato, em 2 segundos. Compre tudo à vista, ponto final. Se você pode, você compra. Se você não pode, você não compra. A sua vida vai mudar. A minha vida mudou dessa forma. Comprar tudo à vista. Eu lembro que há 5 anos atrás, as pessoas iam na minha casa, quando eu morava em Vila Velha, e eles tinham que sentar no chão, porque a gente não tinha nem sofá. A nossa situação financeira não permitia isso. A gente estava juntando para comprar um sofá à vista. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa esperar 8 meses para comprar um sofá, mas é fruto de anos trabalhando dessa forma. Se você... Eu tenho que estudar, é bom ler livros, fazer cursos, é importante. Mas o princípio básico, se você botar na sua cabeça, eu vou comprar tudo à vista, e se você tem dificuldade, seja radical. Se eu não sei lidar com cartão de crédito, corta, eu não tenho mais cartão de crédito. Se eu não sei lidar com cheque especial, vai lá pro seu gerente, que ele tem que fazer, é obrigado. Eu quero que corte, não quero mais ter limite de cheque especial. Acabou, vai cortar. E aí você vai sendo obrigado a viver de acordo com aquilo que você tem. Fora que o pagamento à vista, na maioria das vezes, você ainda consegue, né, aquele desconto de 5%, 10% até numa roupa. Então ainda tem aí mais esse privilégio do pagamento à vista. E só para concluir, eu costumo dizer o seguinte, você vai nessas lojas populares de eletros, você compra um sofá, por exemplo, quando você vai somar as prestações, você iria numa loja de designer e compraria um sofá muito melhor se você fosse comprar à vista. Tem 2 coisas aí, né, que são dicas bacanas. Essa questão do pagamento à vista, ou eu até acho que a gente muitas vezes precisa recorrer ao cartão de crédito por uma questão de tempos e movimentos, né? Mas se usa o cartão de crédito, paga tudo. Só usa naquele tamanho que você pode chegar e pagar a tua conta total, porque, de novo, a coisinha cara é o cartão de crédito, financiamento de cartão de crédito. A gente diz, não, vou pagar o mínimo, não tem problema. Na hora que você faz isso, uma grande besteira, porque o custo de fazer, muitas vezes, os juros que você paga numa hora dessa, daria para comprar um sofá, daria para comprar uma outra coisa, uma roupa e tal. Investir nos estudos dos filhos, você, né? Para tomar sorvete, para fazer uma coisa, para comprar um colar, para comprar uma roupa, entendeu? Para satisfazer uma necessidade ou uma futilidade que seja e que você dá para o banqueiro, ou pelo cheque especial, ou pelo cartão de crédito, esse negócio todo. Isso é uma forma de pensar, né? Isso é que pode mudar efetivamente o comportamento da gente. E essa armadilha que você citou aí da compra, né? Que vocês já falaram o tempo todo da compra parcelada. Vocês já viram aquele negócio? Não, só 10, 12 parcelas de R$10 parcela que você cabe compra. No seu bolso. Parcela que cabe. Aqui é 10, ali é 10, ali é 10. Como é tudo muito pequenininho, a gente vai comprando, daqui a pouco não percebe. Só que no fim que a conta chega é 100. E aí isso te engastalha com custo fixo. E aí você está realmente amarrado nessa história. Exatamente. Né? Como quebrar o círculo vicioso, gente? Alguém que já está no vermelho e ela tem que sair, ela está decidindo aqui com a gente agora sair do vermelho. O que é que ela tem que fazer? Colocar o pé no freio, né? E rever suas finanças. Na realidade, eu acho que você tem que, já que você não tem poucas possibilidades, você tem que trocar crédito. Já chegamos aqui à conclusão, isso é óbvio, é fato notório, que cartão de crédito cheque especial são os juros mais altos. Perfeito. Então você vai trocar. Existe um negócio chamado portabilidade de crédito, que não é muito divulgado, porque as instituições financeiras não têm interesse. O que significa isso? Pegar aquele teu débito, aquele teu crédito com aquela instituição financeira e portabilizar para outra com juros menor. Podendo portabilizar, inclusive, o tipo de operação. Se você pega um cartão de crédito a 18% para você rodar aquilo no pagamento mínimo, você pode portabilizar para, agora sim, para um crédito consignado de forma consciente, pagando 1,5%. Aquele banco ele vai ser obrigado a te dar o desconto dos juros, porque você está pagando à vista, né? Ele vai te dar o desconto dos juros, você paga e portabiliza por uma operação de crédito mais barata em outra instituição financeira. Isso é bastante interessante e não é divulgado. Deveria ser divulgado de uma forma efetiva para que as pessoas, os consumidores em geral, tivessem essa noção e pudessem exercer essa escolha de instituição financeira e de tipo de crédito.
Então a dica que eu daria é troque um crédito com juros altos, já que você não pode pagar à vista, por um crédito com juros mais baixos, portabilizando. É um direito seu, é um direito do consumidor. O banco ele tem que anuir com esse direito. E quando for fazer o pagamento daquela dívida, se você estiver antecipando, você exija o desconto proporcional dos juros. Essa é a dica que eu deixo aqui para vocês. E se você chegar lá e o banco disser isso não existe, não, aqui a gente não faz. Está na lei, Celeste. O banco ele pode tentar com argumentos, né, te demover dessa ideia ou tentar fazer uma renegociação. Mas se você quiser, você vai fazer porque está na lei. Se o banco não quiser, você judicialmente vai conseguir, o banco ainda vai ser penalizado por uma indenização, por um dano moral, porque não deixou você usufruir da lei que te dá essa possibilidade. Então o banco não pode dizer não. Portabilizar crédito por um crédito mais barato sempre é um bom negócio. Agora, Celeste, uma dica que eu dou no meu livro também, que é importante, a gente às vezes não se preocupa com os gastos menores, né? Coisinhas. Você vai num supermercado, ou sai daqui, vai num ponto de ônibus, aí compra alguma coisa, uma bala, um negócio, você vai somando e você não tem controle daquilo. A dica que eu dou no meu livro é o seguinte: durante 90 dias, parece, 90 dias, você está a vida inteira endividado, então vamos trabalhar 90 dias. Durante 90 dias, você, sei lá, arruma um bloquinho de papel, ou então tem o costume de pegar as notas fiscais e daquilo que não tem nota fiscal, você anota. Anotar tudo o que você e todo mundo da sua casa gastou. Tudo. Mas é tudo mesmo. De uma bala a um apartamento. Tudo que você gasta no mês, do dia a dia. E aí, no final desses 90 dias, você vai descobrir para onde que está indo o seu dinheiro. Porque a maioria das pessoas não sabe para onde que está indo o dinheiro. E aí, depois que você viu para onde está indo, aí você vai sentar e falar, então, a partir de hoje, isso aqui eu não posso fazer. Porque eu vi que em 90 dias eu gastei tanto com coisas desnecessárias. E aí você tem um planejamento. Anotar é tudo. Porque se você for deixando a vida levar, a vida vai levar mesmo pro vermelho. Tem que anotar e fazer para você descobrir para onde que está indo o seu dinheiro. A dica é essa: 90 dias, anota tudo. Tudo que você quiser, que você gasta. E aí depois senta e vai ver para onde que está indo o dinheiro. Perfeito, perfeito. E, na verdade, é isso, né? Pode dar trabalho, mas pode ser também uma coisa até lúdica para a família fazer junto. É verdade. Né? Fazer junto, se desafiar junto. Incluir os filhos, né? Incluir os filhos, incluir todo mundo nesse propósito, né? E vai chegar lá, né? Planejamento financeiro familiar. Funciona isso? É possível? Logo depois do nosso último intervalo. Vamos lá. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima. É isso aí, nesse tempinho final. E aí, planejamento familiar funciona? Dá certo? Acredito que sim. É possível? É possível. Você chamar a sua esposa, seus filhos, colocar tudo na ponta do lápis, o rendimento da família e o custo da família não só é possível, como é bastante indicado, né? Mas como é que a gente faz isso? O chefe da família, o pai, chega lá, ele faz e diz, agora você faz assim, você faz assado, você faz assado? Essa estrutura, ela já está ultrapassada, né? É uma reunião com a tua esposa, com os teus filhos, e aí vai ser colocado todos os créditos, todos os débitos, vai ser mensurado aquilo que pode ou não pode ser feito. Eu acredito que é viável e até uma solução inteligente. Perfeito, envolvendo todo mundo, né? Participação verdadeira e de fato. Gilson, o pessoal está querendo saber aí se tua filha comprou ou não comprou. Comprou o brinquedo, conseguiu comprar e continua pedindo outros brinquedos. Né? Mas valeu a pena e a gente fez até um vídeo na internet que eu compartilho com o pessoal quando a gente comprou e fez uma brincadeira com ela. Sobre a tua pergunta, Celeste, eu quero até te presentear aqui com os meus 3 livros. Bacana. Inclusive esse último livro aqui é um livro que fala sobre relacionamento e vida financeira do casal, familiar, que é o que a gente está falando aqui. Perfeito. O título do livro é Meu Dinheiro, Seu Dinheiro, Nossas Brigas. Maravilha. Então é essa questão mesmo, né? É o meu dinheiro, é o seu. Quando o marido e a mulher trabalham e divide as despesas ou junta tudo em uma coisa só. E esse livro fala disso, presentear para você, vou passar aqui para os Maravilha, amigos. Muitíssimo obrite obrigada. Meu Dinheiro, Seu Dinheiro, Nossas Vidas. Nossas Brigas. Nossas Brigas, Eta Mundo, 7 decisões para o sucesso financeiro, para sair da crise, e 10 decisões para vencer as adversidades da vida. Para vencer as adversidades. Ó, tá aí, tá? Material para você. Aqui, só não usa se não quiser, tá bom? Porque permanece o nosso desafio para você, tá? Nós queremos você
sempre, olha, no azul, tá? Essa é a cor, azul. A cor que vai te dar tranquilidade, a cor que vai te dar qualidade de vida, a cor que favorece a todos nós. Seja azul. Obrigadíssima pela participação de vocês, obrigada pela presença e participação de vocês aqui no programa de hoje, tá bom? Terminamos o nosso programa sempre com aquela coisa de boa música. Hoje, deixo vocês com a boa música da Canção do Céu. Vamos lá. Baseado e ficar muito louco. Melhor é ficar louco do Espírito Santo. Eu vou te dizer, existe um jeito de ser feliz. E não precisa se drogar pra fugir da realidade. Tente ouvir o que eu vou te dizer. Existe solução pra todo sofrer. Chega de surfar nessa onda de dor. Jesus tá te chamando. Tente ouvir o que eu vou te dizer. Existe solução pra todo sofrer. Chega de surfar nessa onda de dor. Jesus tá te chamando. Podem haver muitas escolhas na vida. Você deve se decidir se quer viver escravo do vício ou liberto pra Cristo e continuar viajando, mas com o Espírito Santo, e não desperdiçando sua vida que foi comprada com alto preço na cruz. Tente ouvir